E aí, pessoal, boa noite, tudo jóia? Vamos estar começando aqui agora, né? Tomar uma revisão. Primeiro eu vou fazer uma revisão acerca dos princípios do direito penal, os princípios iniciais, e assim a gente vai estar retomando as questões, tranquilo? Primeiramente, vou falar aqui alguns princípios, que são os mais valiosos no nosso direito penal, que a gente tem que estar sabendo na ponta da língua, né? Primeiramente, pessoal, a gente tem que estudar o princípio da legalidade, reserva legal, também o princípio da introcedência, da individualização da pena, princípio humanitário, princípio da presunção da inocência, indúbio pro réu, indúbio pro societar, algumas súmulas, o princípio da ofensividade, a alteridade e também o princípio da adequação social. Vamos começar aqui, no decorrer das questões eu vou falando sobre cada um deles, tá? Vamos para a questão aqui 16, que foi a questão que a gente parou ontem, tá? Tá bom, começando. Não há crime sem lesão efetiva ou ameaça concreta ao bem jurídico tutelado. Tal enunciado refere-se ao princípio da. Pessoal, toda vez que cita, com a questão cita, que fala que para um crime que exista tem que ter uma lesão efetiva, ele está falando da ofensividade. Aquele crime tem que ser, no mínimo, ofensivo à sociedade. Ele tem que causar uma lesão relevante para poder ser punido pelo direito penal, para poder ativar o direito penal, tá bom? Aqui a gente tem aqui letra C, né? Princípio da ofensividade. Já vou puxar um pouco e falar sobre alguns. A proporcionalidade, como alguns sabem, é o princípio que é aplicado em todo ordenamento jurídico, tanto na produção de normas pelo legislativo, quanto na execução. Em todo o processo que existe o direito, exige o princípio da proporcionalidade, administrativo, judicial ou legislativo. Intervenção mínima, pessoal, falar sobre esse princípio. Esse princípio está se dividido pelo princípio da subsidiariedade e fragmentariedade. Ambos são ultima ratio. Tá, alguém quer falar a diferença? Alguém sabe a diferença de subsidiariedade e fragmentariedade? Alguém aí quer falar acerca desses dois princípios? Matheus, você sabe descrever a diferença desses dois princípios? Ei, Matheus, tá ouvindo? Acho que não tá ouvindo, não. Deixa eu ver no chat aqui. Aí, tá sem microfone. Alguém aí, pessoal, quer falar acerca desses dois princípios? Vocês sabem a diferença? Jorge, você sabe a diferença desses dois princípios? Se não sabe, eu vou estar explicando. Às vezes, pessoal, demora um pouquinho, porque eu estou respondendo alguém no WhatsApp, tá? Ou aceitando o pessoal que está entrando aí. Primeiramente, tem uma diferença de subsidiariedade e fragmentaridade. O da fragmentaridade quer dizer o quê? Que o direito penal, aqui está as normas, né? Aqui está as normas e aqui está a vida real. Aqui está a sociedade em sentido material, a sociedade em si. O que o direito penal cuida é uma pequena parcela, ou seja, as parcelas mais relevantes vai ser o que o direito penal vai cuidar, ou seja, esse fragmento, esse pequeno fragmento, essas pequenas condutas que outros direitos não resolvem, quem vai cuidar é o direito penal. Isso aqui é a fragmentaridade, quer dizer fragmentos. Por quê? Porque são pequenas coisas. Hoje nós temos código trabalhista, código civil, código tributário. Então, o direito penal cuida de pequenas partes que esses outros direitos não conseguem resolver. Isso é a fragmentaridade. Mas é bem parecido também com a subsidiariedade. Por quê? Porque a subsidiariedade quer dizer também esse sentido de última ratio do direito penal. Só que ele é diferente. Por quê? A subsidiariedade quer dizer que sempre que outro direito não resolver, em última instância, o direito penal vai resolver. Sempre que o direito civil não resolver, teve tal conduta. Como que a gente pode resolver isso? Vamos resolver pelo direito civil? Não deu certo. Vamos pelo administrativo? Não deu certo. Vamos pelo trabalho, direito trabalhista? Não deu certo. De tudo não deu certo, subsidiariamente, o direito penal vai ser convocado e ele vai ser exigido ali naquela situação. Tranquilo? Ofensividade, como eu disse, tem a ver com a lesão efetiva, né, perante a sociedade. A bagatela imprópria, pessoal, agora eu vou puxar um adendo aqui, vou estar explicando para vocês, tá? Porque para não juntar muita informação. E a alteridade, esse princípio é interessante, porque poucas pessoas conhecem ele. Esse princípio diz que o direito não pode punir a autolesão. Não pode punir a autolesão.
Ou seja, a alteridade significa que uma pessoa só é relevante juridicamente, só pode ser punido juridicamente se ele lesar a sociedade ou a outros. Mas quando ele lesar a si mesmo, não é crime, tá? Quer dizer, por exemplo, vou dar um exemplo. O exemplo do pessoal que faz algumas formações em seu rosto para mudar o seu rosto ali, entendeu? Cortar a língua. É uma lesão corporal? Tá lá no artigo 129. Só que é contra si mesmo. Então, essa pessoa não pode ser punida, porque ela não está fazendo mal à sociedade nem à outra. Tranquilo? Pessoal, já estou ensinando vocês como que faz questão. É assim que a gente faz. Eu vou te mostrar que não tem sentido a gente ficar errando questão, tá? Em uma questão apenas aqui, eu já estou falando sobre vários princípios, já estou dando informação sobre vários princípios. Presta muita atenção quando estiver respondendo questão, a gente não precisa errar a questão, tá? Então, com esses princípios que eu já vi aqui, essa base que eu já vi aqui, a gente vai partir para a próxima questão, tá? Vamos para a questão 18. Não há crime sem lesão efetiva ou ameaça concreta ao bem jurídico tutelado. Novamente, o pessoal está falando da ofensividade, né? Novamente falando da ofensividade, porque lesão efetiva ou ameaça concreta ao bem jurídico tutelado. Está falando aqui, pessoal, que tem que ofender a sociedade. Então, como que ocorreria o direito penal sem uma lesão suficiente para movimentar essa última ratio? Entendeu? Isso quer dizer ofensividade. Sempre que falar de lesão, ameaça ao bem jurídico, à sociedade, às pessoas, está falando sobre ofensividade ou lesividade. Ambos são sinônimos. Estou mostrando para vocês aqui, pessoal, a forma correta de estar estudando, tá? Você viu aí que a gente não faz todas as questões, eu estou fazendo primeiro as pares, porque pode ver que as questões até se repetem, tá? Então, é muito interessante a gente fazer esse adendo, pegar essas questões agora, e depois estar pegando essas questões lá na frente também, tá bom? Beleza, ó, 2 questões já, tranquilo. Ontem eu fiz até a questão 14 e hoje eu estou retomando com vocês. Vamos para a questão 20. Questão interessante, ó. Analista processual. O que nos parece é que uma das dimensões do bem jurídico penal, a valoridade e a pragmática, apresentam áreas de intensa interpenetração, o que origina a tendencial convergência entre elevada dignidade penal e necessidade de tutela penal. Nem sei qual que é a pergunta, mas já estou grifando aqui as partes mais importantes. Assim como, inversamente, entre reduzida dignidade penal e desnecessidade de tutela penal. Vamos ver, né? Esse enunciado está falando. Nesse tópico, o tema central do raciocínio jurista português radical primacialmente do campo da ideia constitucional de. Tem que ver aqui quando entre a reduzida dignidade penal e desnecessidade da tutela penal. Falando em desnecessidade, né, da tutela penal. Desnecessidade. O que se torna desnecessário, né? Primeiro, a gente pode fazer essa questão por eliminação também, para ficar mais fácil, acho que ficar bem claro. A individualização não tem nem sentido, né? Ontem a gente discorreu acerca da individualização da pena e da intranscendência. Eu acho que eu vou fazer até um adendo aqui, explicar para vocês novamente esses 2 princípios, porque eles caem como sinônimos, mas não sendo sinônimos. Dignidade humana não tem nada a ver, e retroatividade também não tem nada a ver, e publicidade e proporcionalidade. Essa questão bem tranquila, embora teve aí um termo tirado de uma doutrina, foi uma questão bem tranquila, tá? Mas não se acanhe com questões tranquilas. A gente tem que estudar as questões da mesma forma, mesmo tranquila, difícil. Vou falar sobre a individualização, pessoal. Olha a diferença. A individualização da pena e a intranscendência tem a seguinte diferença. Primeiro, a individualização quer dizer a aplicação da pena desde o âmbito legislativo, judiciário e administrativo, quando é a execução da pena, até o trânsito em julgado, até a sentença, até o decorrer de todo o processo e a execução completa da pena. Isso quer dizer a individualização. Cada pena será individual, aplicada a uma só pessoa. Já a intranscendência é algo totalmente diferente. A intranscendência fala que a pena não passará da pessoa do condenado. E quando passa, é somente o dever de indenizar até o valor de sua herança. Tá vendo? Muitas questões perguntam se é sinônimo, ou confundem ali, coloca como se tivesse certa uma, ou troca algum termo, mas é essa a diferença da individualização e da intranscendência. Mostrando para vocês que não precisa a gente errar a questão, a gente vai acertar aqui, fazendo as questões e acertando. Publicidade, artigo 37 da CF, e retroatividade não. Tranquilo. Bem tranquilo as questões, tá?
Juiz substituto. Vamos, alguém quer responder essa questão? Você quer responder, Jéssica? Jéssica, está ouvindo? A afirmação de que o direito penal não constitui um sistema. Pessoal, quando vocês mandam aqui na caixinha, é difícil ficar lendo. É mais fácil vocês responderem aí, fica mais fácil para mim, tá? A afirmação de que o direito penal não constitui um exaustivo de proteção de bens jurídicos. Vamos ler o enunciado, que a pergunta vai ter a ver com esse enunciado, tá? A afirmação de que o direito penal não constitui um sistema exaustivo de proteção de bens jurídicos, de sorte a abranger todos os bens que constituem o universo de bens indivíduos, mas se apresenta um sistema descontínuo de seleção de ilícitos decorrentes da necessidade de criminalizar, ante a indisponibilidade da proteção jurídica penal. Amoda-se mais referente ao que? O Sônia falou que está em aula, só que ele quer que aceita. Tranquilo. Tá. Pessoal, vamos ver aqui primeiro e tentar identificar sem as questões qual que é o princípio que está sendo pedido aqui, tá? Está falando aqui sobre direito penal, está falando que não constitui um sistema exaustivo de proteção de bens jurídicos, ou seja, não comporta a proteção de todos os bens jurídicos tutelados, tá? Já deu aqui uma dica para quê? Subsidiariedade, última ratio e fragmentaridade. Mais para frente vai falar o quê? De sorte a abranger todos os bens que constituem o universo dos bens indivíduos. Ele não é isso, ele não abrange todos os bens que constituem. Mas o que ele abrange? Ele abrange uma seleção de ilícitos decorrente necessidade de criminalizá-las. Tá? Então, vamos ver qual é o princípio. Estrito da reserva legal, não tem nada a ver, tá? Culpabilidade como fenômeno social, não. Ao conteúdo jurídico do princípio da humanidade. Esse aqui, pessoal, quero saber se alguém aqui sabe o que é o princípio da humanidade, tá? Já vimos na teoria. Culpabilidade, não. A descrição do princípio da insignificância, não, pessoal, não tem nada a ver com insignificância. Então, sobrou só a fragmentaridade. Está vendo como que o texto induziu a gente a acertar esse princípio? Não é questão de errar, pessoal. Essa é uma questão difícil, questão que caiu para juiz substituto, tá? Questões que parecem assim, ser um pouco difíceis, mas quando você vai fazer, você percebe que a banca indica muito o que ela quer que você marca, tá? Então, é fragmentaridade. B. Caráter subsidiário do direito penal, ok. Matheus, o seu áudio está fazendo um barulho aí. Tá. Agora voltou, então. A proscrição de penas cruéis e infamantes, a proibição de tortura e maus tratos nos interrogatórios policiais e a obrigação imposta ao Estado de dotar sua infraestrutura carcerária em meios aos recursos que impeçam a degradação e a dessocialização dos condenados são desdobramentos do princípio da... Alguém se habilita a responder? No chat, alguém se habilita? Espera aí, E aí, Beatriz, se habilita a responder qual princípio é este? Ivana? É o princípio da humanidade. Exatamente, o princípio da humanidade, pessoal. Ó, salvo engano, é artigo 5º, né? Inciso... Ah, eu acho que é isso aqui. Tá lá em direito condicional. Eu acho que é 52. Se você puder conferir aí, Matheus, eu não sei qual inciso que é. Mas Olha aqui. aquela proibição do Estado de pena de caráter cruel, penas de morte, salvo em caso de guerra declarada, de trabalho forçado, de banimento. Qual que é a outra? Aqui, ó. Não haverá pena de morte, caráter perpétuo, trabalhos forçados, banimento e cruéis. É isso mesmo, tá? Vou até colocar aqui para vocês anotarem, tá? Eu abri aqui o Planalto aqui também, que às vezes A gente dá um... falou aqui, o inciso é esse aqui, ó, pessoal. Vou colocar aqui para vocês. É assim que a gente vai fazendo questão e não vai errar, tá? Estou ensinando vocês aqui a forma correta de fazer questão, que a gente vai pegando, fazendo teoria aqui na hora, já pula para a próxima, já mete outra questão sobre o mesmo assunto. L, X, V, I. Ok, esse é o inciso. Proibição de pena de morte, salvo guerra declarada, perpétua,
perpétua, banimento, cruel e mais uma. E trabalho forçado. Esses são os princípios da humanidade. Primeiramente, foram consagrados por pactos, né? Pacto de Direitos Humanos, e posteriormente, em 88, a nossa Constituição Federal abrangiu e tutelou esses princípios do nosso direito. Lembrando que são cláusulas pétreas, tá bom? Princípio da humanidade. Pessoal, tudo que a gente já estudou, tem sentido de errar a questão? Não tem. Proporcionalidade a gente já estudou, intervenção mínima já estudamos, que eu falei lá no início sobre a fragmentalidade e subsidiariedade, os dois abrangindo a última rádio do direito penal. Fragmentalidade está aqui dentro. E adequação social, logo mais eu vou estar explicando para vocês. Não tem porquê. Então vamos continuar. Nossa, gente, será que precisa ler isso tudo mesmo? Além da ideia da dignidade humana, por esse trecho, o inconformismo do autor, recentemente publicado na imprensa brasileira, sustenta-se mais diretamente também no postulado constitucional da... Ai, credo. A terrível humilhação que passa familiares ao visitarem parentes, tá? Fica nus, agacham. A maioria que sofre esses procedimentos é de mãe e filho. Mãe e filho. Vai ser a letra A. Além de idosos, crianças, bebês são omitidos. Não ultrapassa a pessoa do condenado, exatamente. Letra A. Individualização da pena, exatamente. Essa questão daria para confundir com o outro, mas eu vou falar por que não pode ser confundido, tá? Ah, eu tô fazendo a 26 ou a 25? 26. 26. Individualização da pena. Cara, essa aqui tá um pouco complicada, Matheus. Eu vou dar uma refletida nela maior, tá? Uhum. Tá, vamos observar direito que é a questão de defensor público tem que ficar esperto. A terrível humilhação, porque passam familiares de presos ao visitar seus parentes encarcerados, consiste na obrigação de ficarem nus, ok? Todo mundo se lasca por causa do quê? Do condenado, né? A maioria sofre esses procedimentos. É princípio do direito penal que a pena não ultrapasse a pessoa do condenado. Deixa eu falar a dificuldade dessa questão, cara. Esse trecho, esse primeiro trecho aqui, pessoal, ó, tá falando sobre o princípio da individualização da pena, tá? Individualização da pena. Não estou vendo aqui outro princípio além desse, tá bom? Por quê? Porque a pena, em sua aplicação administrativa, ou seja, a execução da pena, ela não pode, individualização, e não intranscendência. Só que nesse segundo trecho aqui, ó, é princípio do direito penal que a pena não ultrapasse a pessoa do condenado. Isso aqui está falando da intranscendência, tá? Falaram dois princípios aqui, tá? Não entendi qual que é a do examinador, mas essa segunda parte fala sobre o princípio da intranscendência, que tem como sinônimo o princípio da pessoalidade também. Tá? Difícil, cara. Questão difícil. Eu ficaria em dúvida entre a C e a A. Para falar a verdade, ficaria muito em dúvida, porque a primeira parte está descrevendo o princípio e a segunda está falando o outro. Mas vamos estar vendo aqui qual que é. Ó, deu como letra C. Deixa eu até ler o comentário do professor. Pessoalidade. O texto do autor está relacionado ao princípio da personalidade da pena. Pessoalidade da pena. Ou ainda intranscendência. É verdade. Tá vendo como que o sinônimo ganha a questão? Como eu falei, a segunda parte está falando sobre intranscendência. Mas a intranscendência é sinônimo de pessoalidade. Então deu para encaixar a letra C aqui. Mas foi sim uma questão difícil. Porque a primeira parte, se você não prestar atenção, você vai ver que isso aqui tudo está falando de individualização. Mas a segunda é bem claro, falando sobre a intranscendência da pena. A pena não passará da pessoa do condenado. Tá bom? Questão difícil. Eu ficaria em dúvida na hora de responder, tá? Mas tranquilo, vamos para a próxima. O princípio constitucional da legalidade em matéria penal encontra efetiva realização na exigência para a compreensão do crime de... Tá, deixa eu ler de novo. O princípio da legalidade encontra sua efetiva realização na exigência para a configuração de crime de quê? O que a legalidade exige para a configuração de um crime? Alguém quer responder essa? Culpabilidade. Não, está falando sobre legalidade. Legalidade. O que a legalidade exige? O que a legalidade cria quando ele tipifica a norma? Ó, Tipicidade. Fato típico. acabei de falar.
Tipicidade. Tipicidade, exatamente. Não é questão para errar, tá? Tipicidade. Exatamente. Não faz sentido ser culpabilidade. Não, Crime, né? Isso aqui é elemento do crime. Quando você fala em legalidade, você está falando de tipicidade. Reserva legal, tipicidade. Punibilidade não, estudo, imputabilidade também não. Tipicidade. A tipicidade é a previsão de uma determinada conduta como crime. Lembrando aqui também, tem até as normas penais em branco. Eu acho que eu posso até explicar para vocês um pouco sobre a norma penal em branco. A norma penal em branco, ela afronta um pouco o princípio da legalidade em sua tipicidade, por dar um termo genérico a uma conduta penal. Tá? Então, isso é a norma penal em branco. Mas elas são totalmente permitidas, porque as normas penais em brancos é como tem um tipo penal, mas não tem ali sua exata configuração, como, por exemplo, na lei de drogas, que tem ali falando substâncias psicoativas, que fala, plantas que interferem no seu psicológico. Tá, mas onde você encontra falando quais são esse tipo de plantas? Você vai encontrar lá nas normas da Anvisa, lá nas portarias da Anvisa, e vai descobrir quais são os elementos abrangidos no tipo penal. Mas isso é um exemplo de uma norma penal em branco. Dentro das normas penais em brancos, tem as homogêneas e as heterogêneas. A homogênea é quando tem a lei, essa lei está em uma norma penal em branco, ou seja, ela dá margem para mais entendimentos, mas você encontra o entendimento dela, o significado dela na própria norma penal, no próprio órgão criador, tá? Como aqui, por exemplo... Cara, não tem um exemplo aqui agora de direito penal, mas eu acabei de dar um exemplo de uma norma heterogênea. Norma penal em branco, ou seja, tem a norma penal, né, que tipifica ali o crime do uso de drogas, e está em outra norma, em outro dispositivo, a conduta que qualifica aquele tipo de droga que não pode ser utilizado. Então, tá. Dentro da tipicidade, pessoal, você vai encontrar uma afronta à tipicidade, sendo as normas penais em brancos. E dentro das normas penais em brancos, você vai ter ali a norma penal em branco heterogênea ou homogênea. A homogênea é quando aquele artigo, aquele inciso, fala que aquela norma descreve aquela norma, mas não tem ela por completo. E você vai encontrar no mesmo ordenamento, na mesma lei jurídica. Já as heterogêneas você vai encontrar em outro, como o exemplo que eu dei da Anvisa. Tá? Já falei outro princípio para você já ficar mais esperto. Já aprofundei um pouco aqui na legalidade para a gente não errar mais questão. Conforme reza a Constituição da República, compete ao julgamento dos crimes dolosos contra a vida. E aí, pessoal, alguém se habilita com essa? Letra B. Esse aqui tá É o júri. oficial Crimes dolosos administrativo, contra a vida. ó. Quem dera, né, se caíssem assim as questões. Opa. Tranquilo. O artigo 5º da Constituição prevê que a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Tal dispositivo possui referência ao princípio de. E aí, pessoal, alguém? Letra C. Exatamente, retroatividade benéfica da lei penal. Exatamente. Tá, vamos para 34. Assinale a correta. O princípio da humanidade das penas está consagrado na Constituição Federal. Alguém se habilita, pessoal? O princípio da aplicação da lei mais benéfica não é da direito penal? Nossa, que questões ridículas, hein? O princípio da intervenção mínima não se confunde com o princípio da última ratio. Confunde, sim. Intervenção mínima quer dizer última ratio. Opa, errada, né? Por força do princípio da insignificância, não são crimes menor potencial ofensivo? Lógico que não. A essência dos crimes funcionais ofende o princípio da igualdade? Não, pessoal. Isso Vai aqui ser a letra A. eu acabei de falar um inciso aqui, o artigo. Tá vendo que é até importante, às vezes, você decorar os artigos, que você sabe em qual dispositivo que tá. Pessoal, vou puxar aqui um adendo para a gente falar um pouco sobre o princípio da bagatela, tá? O princípio da insignificância. É um princípio muito importante, vai acompanhar você em todas as provas, tanto de OAB quanto de concursos, tá? Tá falando um pouco sobre ele aqui. Aí eu vou estar encerrando a live e iniciando novamente para a gente continuar nossos estudos. Alguém se habilita aí a ajudar? Vai, vamos lá. Tá. Insignificância. Ok. Quais são as composições da significância? É... Segundo o STF, tá? O STJ tem outro entendimento. Vou passar para vocês agora ainda. STF. Mínima ofensividade.
da conduta. Ofensividade da conduta, ausência de perigo social da ação, Uhum. reduzido grau de reprovabilidade da conduta e inexistência de lesão jurídica provocada. Só isso que tem que estar aqui na ponta da língua, tá? Isso aqui é coisa básico, tá, pessoal? Coisa básica. Isso aqui é ponta da língua. Princípio da escrivância vai estar em todas as provas, tanto AB quanto concursos. Esse é um assunto bem tranquilo. Além disso, eu vou fazer aqui um acrescento quanto ao STJ, né? O STJ acrescentou um ainda além disso. Na verdade, ele não acrescentou, na verdade, é só uma interpretação de todos do STF. Mas o STJ analisa também a subjetividade da vítima ante o bem lesado. Ou seja, vamos supor, pessoal, uma pessoa vai lá e rouba um hipermercado, rouba uma chinela de um hipermercado gigante. Vai ter, assim, uma lesão jurídica provocada? Vai ter, assim, uma subjetividade íntima da vítima com aquele bem? Não vai ter. Agora, vamos supor que ele rouba a chinela, por exemplo, de uma pessoa que está ali trabalhando na rua, que trabalha na rua, que é pedinte. Ah, tá vendo a diferença? Então, tem esse âmbito subjetivo. O STJ analisa também esse âmbito subjetivo, na qual se analisa o bem, a importância do bem para a sua vítima. Tranquilo? O princípio da significância também batido aqui. Outra coisa que eu vou falar agora sobre a bagatela imprópria, tá? Já é um pouco mais avançada, é difícil cair nas provas, mas essa aqui é a bagatela, né? Ou insignificância própria, e agora eu vou falar da imprópria. Qual que é a diferença desses dois institutos? Alguém sabe falar? Eu vou falar aqui para vocês, vou dar um exemplo, tá? O que é bagatela imprópria? A bagatela imprópria, pessoal, é aquela na qual se verifica que, apesar da conduta nascer típica, formalmente e materialmente, vocês sabem que a bagatela própria é aquela que afasta a tipicidade material, né? Já na bagatela imprópria, pessoal, a norma é tipificada materialmente, é tipificada formalmente, mas o juízo, ele vê uma desnecessidade da aplicação da pena, tá? Então, há essa posterior desnecessidade de aplicação da pena. Vamos supor, por exemplo, que o indivíduo rouba, furta alguma coisa, mesmo que o valor seja insignificante, mas, todavia, ele se arrepende, procura a vítima, repara o dano, passa a manter boas relações com a vítima, e ele é um agente primário, de bons antecedentes, não mais praticou qualquer infração penal. Nesse caso, o juiz, usando a bagatela imprópria, ou seja, mesmo que a norma penal não seja abrangida pela bagatela que eu acabei de falar, o princípio da insignificância, mesmo assim, ausente algum daqueles requisitos, o juiz vê a desnecessidade de aplicação da pena e pode estar ali tirando a pena daqueles indivíduos, tá? E agora, pessoal, antes que vocês se confundam, tem crimes que são óbvios a inaplicabilidade do princípio da insignificância, certo? Tem crimes que são óbvios, ou seja, homicídio, lesão corporal, dentre outros. Mas tem alguns que não são tão óbvios, assim, que de vez em quando caem em prova. Eu posso dar o exemplo aqui do tráfico de drogas, tá? Não é abrangido, o princípio da insignificância não, até atualmente, segundo o presente entendimento, não é ainda, o tráfico de drogas ainda não é abrangido pelo princípio da insignificância. Crimes que envolvam violência doméstica ou familiar, cai muito em prova isso. O contrabando, né, como o professor Yuri citou ontem, o contrabando não é abrangido pelo princípio da insignificância, apenas o descaminho para valores cujos seja abaixo de 20 mil, tanto para o STF quanto para o STJ. O crime de roubo, claramente, né, tem lesão, tem grave lesão, grave ameaça, então não é utilizado. E também como contra os crimes da administração pública, segundo a súmula 599 do STJ, tá? Expliquei para vocês aqui já, bagatela própria, bagatela imprópria. Se cair na prova, vocês vão arrebentar. Tranquilo? Beleza, vamos fazer mais um aqui. Vamos ver se dá tempo. Um princípio constitucional da legalidade em matéria penal não vigora na fase de execução penal. Errado, né, pessoal? A legalidade está presente em todo o ordenamento jurídico, em todas as fases. Legislativo, judiciário e administrativo. Execução penal é fase administrativa. Bom, depois de todos os trâmites legais cabíveis. Impede que se afaste o caráter criminoso do fato em razão da causa superior de excludente do estúdio. Cita a legalidade. Impede que se afaste... Não, pessoal, isso aqui não tem nada a ver, não.
Não atinge medida de segurança? É claro que se atinge. Obsta que sequenciar a atividade da conduta na adequação social. Ele obsta, será, pessoal? Não, acho que não obsta, não. Exige taxatividade da lei incriminadora, admitindo em certas situações o emprego da analogia. Obsta que seja reconhecida a tipicidade. Essa questão aí tá com cara de ser a última de letra aí. Existe a taxatividade da lei incriminadora, né? É, com certeza. Legalidade é isso. O que a legalidade exige? Ela exige a tipificação, a taxatividade, admitido em certas situações o emprego da analogia. Em certas situações. Vamos ver quais situações? Aí, a letra aí. Coisa analogia é vedada, em regra, sendo permitida a participação réu. Pessoal, analogia é vedada, tá? Em nosso ordenamento. Analogia em malam partem, aquela que prejudica o réu, ela é vedada, mas em bonam partem é totalmente aplicado. Tem uma grande diferença no direito penal de analogia para a interpretação analógica. Eu estava explicando para vocês também. Analogia, pessoal, é quando não existe nenhuma tipificação acerca daquela conduta, mas existe tipificações parecidas daquela conduta. Ou seja, a pessoa praticou um crime aqui, vamos supor, praticou adultério. Adultério não é tipificado hoje no nosso Código Penal, mas vamos supor que tem uma lei assim que fala sobre algo bem parecido com adultério. Vamos supor, traição ou desonra, entendeu? Vamos supor algo parecido e tivesse uma tipificação. O juiz não poderia aplicar a pessoa que praticou aquela conduta sem uma norma bem específica penal, sem um tipo normativo abrangendo aquela conduta. Isso é analogia em malam partem, quando você pega algo que não tem uma lei, pega uma conduta e tenta associar essa conduta àquela norma, tá? Mas essa é uma prática errada que não é admitida no nosso ordenamento jurídico. Mas a interpretação extensiva já é diferente. A interpretação extensiva, quer dizer, ou analógica, né, que é a mesma coisa, interpretação extensiva ou analógica. Essa sim é admitida tanto em malam partem quanto em bonam partem. Essa, pessoal, é quando tem sim uma conduta tipificando, tudo, tá? Tudo certinho, mas tem um tipo um pouco vago ali. Por exemplo, matar alguém, né? E a qualificadora do matar alguém sobre meios cruéis. O que é um meio cruel? Aí você pode sim usar uma interpretação analógica, uma interpretação extensiva, para poder restringir ali o que é um tratamento cruel, o que é matar alguém sobre penas cruéis, né? Sobre atos cruéis. Então, isso é interpretação analógica. É diferente de analogia. Analogia não existe lei sobre, e você pega uma conduta e joga naquela lei. Isso não existe, para prejudicar o réu, né? Apenas em benefício. Já a interpretação analógica ou extensiva é totalmente cabível tanto em benefício quanto em prejuízo do réu. Pessoal, vou estar encerrando a live aqui, já vou começar outra, tá? Não percam foco, agora eu volto com mais conteúdo para vocês. Estou encerrando aqui, agora eu já vou mandar o novo link. Porque vai acabar, né? Para quem não sabe, tem tempo. 50 minutos de live só, então falta 1 minuto só para acabar.